Vamos lá, então, gente. Tá. Mais um dia do nosso grupo de estudos. Hoje a gente vai falar de sistema endócrino. Particularmente é um assunto assim que tem muito campo para a gente falar, né? Dentro do exercício é um dos temas assim que a gente mais tem área e mais tem, inclusive, discussões também, né? Pela toda a questão de hormônios e, enfim. Então, tem bastante assunto para a gente falar. Eu vou dar uma visão geral sobre os principais hormônios e a gente vai discutindo aqui, tá bom? E aí, depois também, quem estiver assistindo a gravação dessa aula e tiver dúvida, vocês podem mandar no particular, vocês mandem lá no grupo e a gente vai fazendo essa discussão. Só um instante, o compartilhamento de tela parou. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu pausar a gravação para vocês não ficarem esperando. Só um instante. Joia! Agora sim, agora temos aqui a nossa tela. Voltei, tá? Tinha dado um probleminha, mas já resolvido. Então, hoje a gente vai falar de sistema endócrino, como eu estava falando para vocês. A gente vai passar sobre os principais hormônios e como eles podem impactar o exercício físico, como o exercício físico pode impactar também a sinalização desses hormônios. Então, hoje a gente vai dar essa pincelada. E primeiro, uma visão geral do sistema endócrino, né? O nosso sistema endócrino, ele integra e regula as nossas funções corporais, ele vai participar da sinalização e da regulação da grande maioria das nossas atividades, né? Ele é uma espécie, junto com o sistema nervoso, uma espécie de gerente do nosso organismo, né? Então, ele vai integrar, regular, sinalizar, enviar mensagens e realmente fazer essa integração entre órgãos e células de diferentes locais do nosso corpo, tá? Vai regular a atividade enzimática, vai sinalizar processos, vai sinalizar a síntese proteica, que para a gente falando de exercício físico é uma coisa extremamente importante e relevante, porque a gente quer síntese proteica, a gente vai falar de ganho de massa muscular, de manutenção de massa muscular, de formação de novos tecidos. Então, para a gente é de extrema relevância e importância a gente falar de síntese proteica e a estabilização do ambiente interno do corpo. Lá na primeira aula que a gente falou de homeostase, desde então a gente tem falado desse processo, né? Eu vou enfatizar nessa aula para vocês muito a questão do feedback, né? Dos feedbacks positivos, dos feedbacks negativos, para principalmente quem for da área, né? Eu sei que tem também pessoas que não são da área, mas principalmente para quem for da área, lembrar que o nosso corpo o tempo todo está funcionando por regulação de feedback. Então, se eu tenho o aumento de alguma coisa, o meu corpo ele vai tentar fazer essa regulação para baixar, e se abaixa muito, ele vai tentar fazer essa regulação para subir. Então, os hormônios participam muito disso. Sempre que a gente vai ter um exemplo, né, de regulação de feedback positivo e negativo, o pessoal sempre costuma usar muito o glucagon e a insulina, até para dar esse exemplo, né? Então, minha glicose está baixa, meu corpo começa a sinalizar que eu preciso me alimentar. Eu vou lá, como uma balinha. Na hora, minha glicose sobe. Então, quando a minha glicose sobe no sangue, minha glicemia vai lá em cima, meu corpo fala, opa, preciso de insulina para tirar essa glicemia tão alta do sangue e mandar essa glicose para dentro das células. A minha insulina sobe, né? Conforme a minha glicemia ela vai se estabilizando, meu glucagon vai lá e fala, ok, insulina, agora vamos lá, agora vamos, minha vez. Então, o tempo todo eu vou tendo esses ajustes. Então, sempre o nosso corpo vai estar buscando esse equilíbrio, essa homeostase. Então, quando a gente oferece para o nosso corpo esses sinalizadores, esses hormônios de forma externa, a gente tem que ter muito cuidado para não estar interferindo na homeostase. Tá? E a gente faz isso com muita frequência, principalmente nos hormônios sexuais, né? Principalmente as mulheres, a gente muitas vezes acostuma a iniciar o uso de hormônios muito jovem, muito cedo, e às vezes perpetuar isso durante toda a nossa vida. Então,
Os hormônios, eles fazem parte aí da nossa rotina, mas eles têm toda essa função de integrar os nossos sistemas, de regular as funções, de regular essas atividades enzimáticas. E, ó, o carro de som faz parte, né, do online, gente. Vamos lá. Bom, então, a estrutura básica do nosso sistema é essa daqui. Eu tenho um órgão hospedeiro, que normalmente vai ser uma glândula. Essa glândula vai secretar aqui um mensageiro químico. Esse mensageiro químico são os nossos hormônios. Esse hormônio ele vai levar essa mensagem, ele vai levar essa sinalização para algum lugar, para um órgão-alvo, né? Então, eu tenho uma glândula que vai liberar esse hormônio até algum órgão-alvo específico, né? E aqui as principais glândulas que a gente tem dentro da estrutura do nosso sistema endócrino. Então, o nosso hipotálamo controlando lá em cima, até interessante a gente falar, né? Que existia-se uma ideia de que a hipófise seria o centro do nosso corpo, né? O centro da regulação do nosso corpo, porque a partir da hipófise que a gente tem esse comando e esse controle realmente da secreção hormonal, mas a hipófise, na verdade, ela não é a glândula mestre, como era conhecida antigamente, porque ela é regulada pelo hipotálamo. Então, a gente tem uma regulação acima da hipófise, que é a regulação hipotalâmica, depois hipófise e glândula pineal. Aí a gente vai para a tireoide, e a gente tem também as glândulas paratireoides, que não estão aqui na imagem, mas a gente vai ver ali, né, 4 estruturas, como se fossem 4 bolinhas ali atrás da tireoide, que são as glândulas paratireoides, o timo, que a gente nasce com um timo um pouco maior, a gente vai tendo uma involução desse timo de acordo com o nosso processo de maturação, de envelhecimento, né? As nossas suprarrenais, ou glândulas adrenais aqui, né? Como o próprio nome sugere, acima dos nossos rins, o nosso pâncreas aqui, e as gônadas, né? As nossas glândulas sexuais, nos homens os testículos, nas mulheres aqui os ovários. Então, essa é a estrutura base do nosso sistema endócrino. Lembrando que esses são os órgãos endócrinos, mas a gente tem também alguns outros tecidos que também vão secretar hormônios. Então, por exemplo, o tecido adiposo, ele funciona como um grande tecido endócrino, ele secreta alguns hormônios também, inclusive a gente tem hoje a obesidade como uma doença, muito também por causa disso, pelo fato de o tecido adiposo secretar hormônios e alterar muito o funcionamento do nosso corpo, essa busca pela homeostase do nosso organismo, tá? Então, o tecido cardíaco libera hormônios, né? A gente tem o peptídeo natriurético lá no átrio direito, então a gente tem o nosso coração secretando hormônios, a gente tem o nosso estômago secretando também, nosso intestino, ali a leptina regulando a sensação de... A leptina não, a grelina regulando a sensação de fome, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o músculo, que hoje, com o conhecimento que a gente tem de fisiologia, hoje a gente considera o músculo também como parte, né, como um tecido endócrino, porque ele também libera ali algumas miocinas que a gente considera como sinalizadores de sistema endócrino. Então, poxa, para a gente que trabalha com exercício, para quem é entusiasta do exercício, isso é algo muito interessante para a gente pensar, né, do músculo como órgão endócrino. E tem uma fitoterapeuta que eu admiro muito, a professora Renata Nesi, tive até a oportunidade de fazer um curso com ela, excelente, e ela bate muito nessa tecla, né? Que o músculo, ele é um órgão vital. A gente, às vezes, negligencia um pouco, não dá a devida importância ao músculo, porque, claro que a gente se preocupa com o cérebro, né, com o coração, com o pulmão, com os órgãos nobres, com os rins, mas o músculo, ele é um órgão vital também. Ele é responsável por vários processos além da contração muscular,
né, que mantém o nosso organismo vivo e funcionando. Tá? Então, a gente coloca aqui também o músculo como um tecido endócrino, tá bom? Não como um órgão endócrino, mas como um tecido que também secreta hormônios, certo? Tudo tranquilo até aqui? Só para a gente dar uma revisada e nos situar aqui sobre o que a gente vai falar em relação a isso. Então, as grandes estrelas aí do nosso sistema endócrino são os hormônios, são esses mensageiros químicos que vão regular essas funções. Então, a gente vai falar de alguns hormônios, de alguns hormônios principais aqui e dessas funções, de como eles vão interagir, tá? Então, os hormônios, os nossos mensageiros, as estrelas dessa aula, a gente tem algumas classes de hormônios, tá? Então, vamos lá. O frio chegou por aí, gente? O frio aqui chegou com tudo essa semana. Um chazinho, agora já até esfriou um pouquinho, que eu tava aqui esquentando as mãos, né? para conseguir digitar. Então, a gente tem algumas classes de hormônios. Primeiro são os hormônios esteroides, né? A gente já está mais acostumado com esse nome, os hormônios esteroides, que são os hormônios androgênios, o cortisol, que são hormônios que são à base de lipídio. E aí a gente vai lembrar que a nossa membrana celular, ela tem uma dupla camada lipídica. Então, esses hormônios esteroides, eles têm uma vantagem porque eles têm uma passagem facilitada na nossa membrana celular. Por eles serem lipídicos e a nossa membrana ser de uma camada lipídica, eles conseguem fazer essa passagem com maior facilidade, diferente dos outros tipos de hormônios, como os hormônios peptídicos ou os hormônios do grupo das aminas, que eles precisam o quê? De algum canal para entrarem. Então, a insulina, por exemplo, a insulina ela é um hormônio peptídico. A insulina, ela tem uma entrada direta dentro da célula? Não. O grande problema da diabetes tipo 2, inclusive, é esse. Por quê? A diabetes tipo 2, ela é representada por uma resistência à ação da insulina. Eu não consigo fazer esse acoplamento do meu receptor na insulina, essa mobilização da insulina para acoplar com o meu receptor e liberar a entrada da glicose, né? Então, a insulina ela não tem esse acesso livre dentro da célula, como a testosterona, por exemplo, que é um hormônio androgênico. Tá? Então, a insulina, o glucagon, a leptina, aqui, a norepinefrina, T3 e T4, esses outros hormônios, eles precisam de alguma estrutura que os ajude a entrar dentro da célula, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, agora a gente vai falar do GH, né? Eu tenho o GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio peptídico, e eu tenho a testosterona, que é um hormônio esteroide lipídico. Tanto o GH quanto a testosterona, por mecanismos diferentes, mas tanto um quanto o outro, eles fazem crescimento celular, né? Eles são hormônios que, no exercício físico, eles fazem o papel de aumentar a massa muscular, de forma bem direta. Eles fazem aumento de massa muscular. Mas qual deles que é mais eficaz? Um hormônio peptídico ou um hormônio esteroide? O hormônio esteroide ele tem um acesso facilitado à célula e eu consigo ter uma meia-vida maior dele. Então, ele tem uma ação mais fácil, uma ação prolongada. Eu consigo ter mais efeitos, tá? Ao mesmo tempo que também eu posso ter mais efeitos colaterais. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa considerar, mas lembrando que esses hormônios esteroides, eles têm uma entrada facilitada. Tá bom? Diferente dos hormônios peptídicos, que eles precisam de uma estrutura que facilite a entrada deles. Tá? Aqui, os nossos hormônios peptídicos, eles são formados basicamente por aminoácidos, assim como os hormônios do grupo das aminas, né? E a gente ainda tem alguns outros grupos de hormônios, que são as prostaglandinas, a eritropoetina e os peptídeos. E eu quero falar com vocês sobre a eritropoetina, inclusive. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela, tá? Mas antes, a figura para a gente fixar essa informação da diferença entre
um hormônio esteroide que ele é de base lipídico para um hormônio que ele é de base proteica. Então, olha só. Vamos acompanhar. O hormônio esteroide, ele é de base lipídica. Então, a nossa membrana celular, eu tenho aqui uma dupla camada lipídica. Esse hormônio esteroide, ele vai chegar e ele tem um acesso facilitado, tá? Opa, perdão. Esse hormônio ele vai chegar, ele tem um acesso facilitado. Então, ele entra dentro da célula-alvo, né? Ele já se acopla aqui ao receptor do hormônio no citoplasma, faz o complexo hormônio-receptor e já produz as mudanças induzidas aqui. Tá? Então, ele já consegue ir lá e fazer essa mudança de forma muito mais rápida, diferente do hormônio proteico, que ele precisa de um receptor de membrana para autorizar aqui a entrada dele. E para que isso aconteça, eu tenho um gasto energético. Estão vendo aqui a ATP? Tá? Então, eu preciso aqui de que esse receptor ele se desloque para a membrana, eu tenho um transporte ativo aqui do meu hormônio para dentro da célula, e aí sim, depois que isso acontece, que eu tenho as mudanças induzidas pelo hormônio. Então, aqui eu tenho um processo que depende de um receptor e de um transporte ativo, e aqui eu tenho um processo mais rápido e facilitado. Tá? Então, a estrutura do hormônio ela vai mudar um pouco em relação à ação, à facilidade de ação dentro da célula. E aí eu quis chamar a atenção da eritropoetina porque ela é um hormônio que a gente vê muito nas notícias em relação ao doping, tá? Eu acho, assim, grandes atletas, eles já foram pegos aí com a eritropoetina, até o Anderson Silva, enfim, há vários atletas de modalidades que têm uma predominância mais aeróbica. Por quê? A eritropoetina, ela é sinalizada no nosso corpo pela hipóxia. O que acontece? Toda vez que eu tenho uma hipóxia, que é uma baixa oxigenação tecidual, meu corpo entende, tem pouco oxigênio chegando. O que eu posso fazer para melhorar a minha oxigenação? E se eu falasse para a minha medula produzir mais células, falasse assim, medula, produz aí mais eritrócitos, eritropoetina, produz mais eritrócitos, porque aí eu vou ter mais células para transportar mais oxigênio e de repente eu vou ter menos hipóxia. Então, ela faz essa sinalização para que a medula produza mais eritrócitos e aí, consequentemente, eu tenho mais células para carregar mais oxigênio. Eu melhoro a minha oferta de oxigênio aos tecidos e aí eu posso melhorar o meu desempenho aeróbico porque eu tenho mais oxigênio chegando, né? Então, ele funciona como um doping de exercícios que têm um alto consumo de oxigênio, exercícios que têm um VO2 muito elevado, né, um consumo de oxigênio muito elevado, a eritropoetina funciona muito bem. Só que aí a gente tem que lembrar que o nosso sangue ele é uma solução. E se a gente for voltar lá para a química, solução é um composto com soluto e solvente. Então, o plasma é o nosso solvente e o soluto são todas as células que estão livres ali no plasma. Essa solução ela pode ser mais concentrada ou menos concentrada. Quando eu aumento o número de eritrócitos, eu estou deixando a minha solução, o sangue, estou deixando a minha solução mais concentrada. E qual que é a consequência disso? O meu sangue ele fica mais viscoso. Então, a chance do meu indivíduo ter um evento cardiovascular, a chance do meu indivíduo ter uma trombose, né, uma trombose venosa profunda, um tromboembolismo pulmonar, um AVC isquêmico, um infarto, ela sobe muito, tá? Então, é um hormônio que tem um risco muito elevado no seu uso, tá? Por esse risco de eventos trombóticos, mas que foi amplamente utilizado como doping esportivo durante algum tempo.
tá? Porque melhora, de fato, o VO2 em exercícios que têm um consumo alto de oxigênio, tá bom? Então, a gente precisa observar essas questões aí. Como eu falei para vocês, nosso corpo sempre está buscando o equilíbrio. Então, se eu não tenho uma hipóxia tecidual e mesmo assim eu quero aumentar o meu número de eritrócitos, eu corro o risco de ter alguma descompensação para o outro lado, certo? E a eritropoetina alta é o que justifica o fato de que pessoas que vivem em regiões que têm o ar muito rarefeito, ou quando a gente vai para regiões que têm o ar muito rarefeito e a gente está sujeito à hipóxia, a gente também aumenta a viscosidade do sangue. Então, quando a gente fala de atletas que vão competir em regiões de altitudes diferentes, é interessante a gente observar também, tá? Tem muitas coisas em volta da eritropoetina que daria para a gente fazer uma aula só sobre ela, mas hoje eu vou dar uma pincelada, porque a gente tem ainda vários hormônios para poder falar, mas eu queria chamar a atenção aqui, especificamente dela, para instigar essa curiosidade em vocês de observar um pouquinho mais da eritropoetina, tá bom? Então, vamos falar dos outros hormônios, né? Nosso tema de hoje, no geral, aqui, por enquanto, foi só a introdução, né? Hormônios e exercício. Então, vamos começar falando do GH, gente. Tá? Growth Hormone. Hormônio do crescimento, por isso que é GH, né? Bom, GH vem lá da hipófise, hormônio hipofisário, responsável por crescimento tecidual, tá? Eu estava falando com vocês, o GH ele foi um pouco popularizado dentro do esporte, principalmente do fisiculturismo, assim, numa época ali na década de 70, 80, mais ou menos, quando surgiu, assim, o bodybuilder, assim, o fisiculturismo como esporte, né, muito popularizado nos Estados Unidos ali na época do Schwarzenegger, né, de toda aquela questão do físico mesmo. E nessa época, o GH ele era obtido através da hipófise de cadáveres. Então, havia assim, um tratamento, uma retirada através da hipófise de cadáveres para fazer a injeção de GH. Porém, a suplementação de GH especificamente para fins estéticos de hipertrofia, ela não é tão eficiente quanto de testosterona, por exemplo. Por quê? É o que a gente estava discutindo ali alguns slides atrás. O GH ele é um hormônio peptídeo, tá? Diferente da testo, que é um hormônio de base lipídica, tá? Mas, bom, o GH ele tem essa função, ele facilita a síntese proteica, ele facilita a formação de novos tecidos, ele auxilia nesse processo de formação de novos tecidos, tá bom? E o nosso GH, ele é expressado, né? Ele é excretado, principalmente durante a fase de sono profundo. Então, 70% do valor total que a gente tem de GH, aproximadamente, ele é excretado durante o sono profundo. Tá? Então, é por isso que quem quer treinar, quem quer crescer, quem quer ter resultado de exercício físico, precisa ter uma boa qualidade de sono. Tá? Porque o sono reparador, aquele momento do sono profundo, é quando a gente tem uma maior expressão de GH que vai fazer recuperação e síntese proteica. E uma coisa que eu discutia muito quando eu trabalhava em terapia intensiva, quando eu estava com os meus alunos em terapia intensiva, e algo que os congressos vêm chamando mais atenção, é a importância do sono dentro da UTI. A UTI, por muitas vezes, é um lugar que as luzes ficam acesas o tempo todo, que os aparelhos ficam apitando o tempo todo, e a gente não facilita que o nosso paciente tenha um sono profundo. E aí, às vezes, ele entra num processo catabólico, ou ele dificulta que ele tenha melhores resultados, porque ele não consegue atingir momentos de sono. Tá? Então, o sono profundo, ele tem um papel fundamental para a expressão de GH. Tá bom?
Então, duas coisas vão facilitar a expressão do GH. O sono profundo e o exercício físico. Claro, o exercício físico ele vai conseguir aumentar a amplitude do pulso. Então, a gente tem um nível sanguíneo do GH. E aí, no momento que eu faço um exercício de maior intensidade, menor duração e maior intensidade, eu tenho uma amplitude de pulso do GH aumentada. E também o meu nível total aumenta. Então, eu tenho um aumento do nível total e da amplitude de pulso. Tá? Exercícios de maior intensidade. A gente lembra sempre, quando a gente fala de exercício físico, que intensidade e duração são inversamente proporcionais. Então, para eu ter um exercício de maior intensidade, a gente está falando de menor duração. Tá? Então, pode ser um intervalado, pode ser séries de musculação com intervalo de repouso entre elas, mas a gente está falando de cargas maiores e tempos menores, tá bom? E eu tive até a oportunidade de ter um paciente que fazia suplementação de GH, mas é porque ele nasceu com uma alteração na hipófise. Ele tem uma síndrome, e nessa síndrome ele teve uma má formação da hipófise em si, e aí ele necessitava da suplementação de vários hormônios hipofisários, dentre eles o GH. Tá? Então ele fazia suplementação de TSH, de hormônios tiroidianos e também do GH. Tá? E assim, mas a fim de crescimento muscular, quando a gente está falando de desempenho esportivo, de síntese proteica, de hipertrofia, isso precisa ser avaliado individualmente se o GH de fato é o melhor hormônio, tá? Agora, ele faz essa mobilização da gordura, ele utiliza a gordura como fonte de energia, mas se ele utiliza a gordura como principal fonte de energia, a gente tem que ter cuidado, porque ele tende a ser hiperglicêmico. Para fazer esse papel de secar, né, de tirar a gordura, quando a gente utiliza a gordura como fonte de energia e dificulta a entrada de glicose nas células, eu estou fazendo com que a minha glicose fique maior na corrente sanguínea. Tá? Então, eu tenho que ter cuidado. Muita gente vai usar o GH combinado com a insulina. Então, faz o uso do GH combinado com a insulina, porque o GH ele facilita a síntese proteica, mas ele mantém a glicemia alta. A insulina também facilita a síntese proteica, mas ela tira esse excesso de glicose do sangue. Então, é muito utilizada a combinação do GH com a insulina. Só que aí lembram do equilíbrio da balança o tempo todo? Se eu estou ofertando para o meu corpo a insulina de forma externa, sem ter nenhum problema no meu pâncreas, o meu pâncreas pode falar assim, uai, se eu já estou recebendo a insulina aqui, vou parar de produzir. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ser acompanhado muito individualmente, com acompanhamento médico mesmo, essa utilização. Porque não pode ser algo feito assim indiscriminadamente, tá bom? Tem resultados muito bons, mas isso a gente está falando normalmente de alta performance dentro do fisiculturismo, tá? Aí vamos para os hormônios da tireoide. Ainda falando, né, de eixo hipofisário, a hipófise vai liberar o TSH, que vai estimular a nossa tireoide a produzir T3 e T4, então a tiroxina e a triiodotironina. Tá? A gente tem mais efeitos no exercício físico em relação ao T4, porque o T4 ele vai estar mais relacionado à TMB, que é a taxa metabólica basal. Então vamos falar algumas coisas aqui em relação a isso. Todos nós, a gente tem uma taxa metabólica basal, que é uma quantidade de energia que o nosso corpo gasta simplesmente para nos manter vivos. Tá? Então, a nossa taxa metabólica basal é um gasto energético do nosso corpo em repouso. É o gasto energético que a gente tem para manter o nosso coração batendo, para manter a nossa respiração, para manter as nossas células. Vocês viram que para que os hormônios entrem dentro da célula,
eu muitas vezes vou ter um transporte ativo, então muitos processos dentro das nossas células vão gastar energia, né? Isso gasta energia, gasta caloria, então a gente tem uma taxa metabólica basal simplesmente para existir em repouso, tá? Que ela pode ser maior ou menor. Por exemplo, se eu tenho mais massa muscular, o meu músculo consome mais energia. Eu tenho uma taxa metabólica basal maior. Inclusive, uma das estratégias que a gente faz com o obeso não é colocar esse obeso para fazer exercício aeróbico, 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 porque aeróbico emagrece. Não é. A gente precisa aumentar a massa muscular. Por quê? A massa muscular aumentada, o músculo gasta muita energia, tá? Aumento a minha taxa metabólica basal, eu vou consumir mais calorias simplesmente no repouso. Tá? Então, existe uma taxa metabólica basal que todos nós temos, a gente faz um cálculo a partir do nosso sexo, do nosso peso, da nossa altura, tá bom? Além da taxa metabólica basal, nós temos um gasto energético total. Porque a nossa taxa metabólica basal é o valor de repouso, né? Nós temos um valor de repouso. Mas a gente não passa o dia inteiro de repouso, né? Eu espero que não. Se você não está sedado, né, numa terapia intensiva, e ainda assim, se você estiver sedado na terapia intensiva, ainda tem um fisioterapeuta para ir lá mexer com você, eu espero que sim, sempre, tá? Mas a gente não passa o dia todo de repouso, a gente levanta, a gente anda, a gente faz um exercício, a gente trabalha, então a gente tem ainda um gasto energético adicional. Então, isso vai chamar gasto energético total. Então, nós temos a taxa metabólica basal, mais o que a gente gasta extra. Isso tudo vai ser o nosso gasto energético total do dia. Como que funciona o nosso processo de engordar ou de emagrecer? Tá? Quando eu quero construir tecido, eu preciso consumir, comer mais que o meu gasto energético total. Que aí meu corpo vai entender assim, né? Eu estou consumindo mais do que eu gastei. O meu saldo aqui ficou positivo. Eu tenho um superávit calórico. Eu consigo construir tecido. Não, eu quero emagrecer. Então, eu preciso comer menos do que o meu gasto energético total, porque eu fico com um déficit calórico. Eu vou retirar das minhas reservas. Então, o processo de ganho de tecido ou de perda de tecido, ele passa por esses valores da taxa metabólica basal, do gasto energético total e do aporte calórico diário, certo? Então, por exemplo, quando o nutricionista ou nutrólogo, quando o profissional vai calcular uma dieta para você, né, ele vai calcular uma quantidade de calorias dia, baseado na sua taxa metabólica basal e no seu gasto energético total. Quem que controla a taxa metabólica basal? Principalmente T4, tá? T4 é o grande hormônio responsável pelo metabolismo das nossas células. Tirando o metabolismo do encéfalo, do baço, dos testículos e do útero e da própria tireoide. Tirando encéfalo, baço, testículos e útero e tireoide, todas as nossas outras células têm um metabolismo regulado pelo T4. Então, o T4 ele pode acelerar a minha taxa metabólica basal ou reduzir. Por isso que muita gente às vezes engorda e fala assim, ah, foi a tireoide. Tô com, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando eu tenho um hipotiroidismo, né, que normalmente eu tenho um déficit ali na expressão do meu T4, a minha taxa metabólica basal tende a diminuir. E aí sim, se a minha taxa metabólica basal diminui muito, meu gasto energético total diminui também, e aí tudo que eu comer, às vezes eu tô até comendo em pouca quantidade, mas ainda assim eu tô ficando em superávit calórico, tá? Então, pessoas que têm hipotiroidismos, às vezes elas até comem pouco, mas elas continuam engordando porque elas também estão com a taxa metabólica basal muito baixa. O contrário é verdadeiro. Pessoas com hipertiroidismo, elas têm uma taxa metabólica basal muito alta, então às vezes elas comem,
e não engordam, porque a taxa metabólica basal, o gasto está muito alto. Então, vocês já viram, né? O pessoal falou assim, nossa, esse aí é magro de ruim. Às vezes ele tem uma taxa metabólica basal muito alta, tá? Então, normalmente, alterações de T4, elas podem estar relacionadas a ganho ou perda de peso, tá? E o T4 influencia na taxa metabólica basal. E a taxa metabólica basal influencia no T4, tá? Um influencia no outro. E se eu faço exercício físico e ganho massa muscular, aumento a minha taxa metabólica basal, influencia no T4, tá? E vice-versa. Só que aí, o nosso livro, a gente está utilizando uma Cardo Cat, eles vão falar que muitas pessoas, eles vão falar, né, que muita gente coloca a culpa na tireoide e às vezes a culpa não é, tá? Eles vão falar que menos de 3% dos obesos realmente tem alguma alteração na tireoide. Então, assim, a gente fica tentado a pensar, né? Nossa, eu tô engordando. É minha tireoide. É minha tireoide? É minha tireoide? Pode ser. De fato, pode ser. Mas eles sugerem que primeiro você faça toda uma investigação alimentar, né? E veja se de fato a alimentação está de acordo. Por quê? Apenas menos de 3% realmente ganharam peso por uma alteração na tireoide. Tá bom? Então a gente quer culpar ela, mas nem sempre ela é culpada. E aí a gente vem agora para a nossa suprarrenal, também conhecida como glândula adrenal, né? Nossa glândula adrenal, as nossas suprarrenais ali que estão, como o próprio nome sugere, acima dos nossos rins. E para a gente falar de suprarrenal e de adrenal, a gente precisa retomar o sistema de luta ou fuga. Luta e fuga. Até estava falando esses dias lá no Instagram justamente sobre isso, né? Sistema de luta e fuga. Então, ó, a gente tem, voltando lá no eixo, né, neurohipofisário, a gente tem hipófise, mandando corticotropina, que chega nas suprarrenais, que estimula os hormônios de duas partes da suprarrenal, tá? A medula da suprarrenal vai ser responsável pela expressão das catecolaminas, né, epinefrina e norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, né? São sinônimos ali, tem o mesmo nome. E o córtex da suprarrenal vai ser responsável por aldosterona, que está muito relacionada à questão da regulação da nossa pressão arterial, regulação da quantidade de líquido no nosso corpo, do processo ali de renina, angiotensina, aldosterona, né? Quem já foi meu aluno de cardio já está até cansado de ouvir sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? De corticosterona, de desoxicorticosterona, do cortisol, né? O nosso principal glicocorticoide, o cortisol, e também da participação dos androgênios. Tá bom? Então, a gente vai falar duas partes aqui. A gente vai falar sobre as catecolaminas e sobre o cortisol, o hormônio do estresse. Ficou popularmente conhecido como hormônio do estresse. Mas é importante a gente ter isso em mente. A suprarrenal, a adrenal, ela está relacionada ao sistema de luta e fuga. Então, ela prepara o nosso corpo para essas situações ali, ó, de, né? Vamos pensar que hoje a gente vive numa casa, num ambiente fechado, né? A gente quer comer, a gente vai no supermercado, comprar carne, acende o fogo, né? Mas nem sempre foi assim. De forma primitiva, a gente estava na floresta, a gente tinha que caçar, a gente tinha que o tempo todo fugir de um predador, né? Ou se preparar para atacar. Então, o nosso corpo ele tem esse mecanismo de defesa, que quando eu vejo algum sinal de estresse, eu tenho que me preparar ou para lutar contra ou para sair correndo. Então, a suprarrenal ela funciona ainda com esse resquício desse sistema de luta e fuga. E como que isso interfere no exercício físico? É isso que a gente vai discutir, tá bom? Pessoal, eu vou interromper essa gravação
pelo tempo, e aí eu vou abrir uma nova e a gente segue, tá bom? É bom que faça um intervalinho aqui de 2 minutinhos, todo mundo vai ao banheiro, bebe água, e aí a gente segue, tá bem?